Professor Vladimir Feijó já está aqui comigo. Professor, uma excelente noite para o senhor. Olha, eu queria começar essa conversa com a seguinte questão. O que será que a gente pode esperar das negociações agora entre a Rússia e a Ucrânia neste momento, após mais de um mês de guerra? Boa noite, Elias, e todos os espectadores do Diverso em Rede. Eu não tenho muita expectativa positiva das rodadas de negociação. Há algumas semanas parece que o que há é um jogo para adiar e empurrar mais adiante. Enquanto isso, objetivos de cada um dos lados esperam ser alcançados. Do lado da Ucrânia, receber mais armamentos e, com isso, resistir à ocupação, talvez causando muitas mortes à Rússia, ao ponto dela abandonar essa ocupação, essa guerra. E do lado russo, talvez consolidar todo o controle do sudeste do país, todo o litoral, e quem sabe unir forças para voltar à região de Donetsk, né, ou usar essas forças para conquistar mais territórios no leste da Ucrânia. Nós acompanhamos também durante a reportagem, né, a situação de algumas propriedades, dominação de propriedades privadas, expulsão de civis de suas casas. Essas questões são consideradas crimes de guerras ou não? Incontroverso, Elias, são crimes de guerra estabelecidos tanto pelo Tratado do Tribunal Penal Internacional, do qual a Ucrânia faz parte, mas a Rússia não faz parte. Junto deles nós temos homicídios, torturas, causar grandes sofrimentos psíquicos ou materiais, como também atacar cidades indefesas. Temos também a possibilidade de ser considerado crime de guerra violações do tratamento a prisioneiros, tanto russos quanto ucranianos, têm mostrado vídeos de violência praticada contra os seus cidadãos ou seus soldados. Mas, sem dúvida, essa imagem aí de captura de propriedade de civis é um elemento de crime de guerra, como também nos tratados de Genebra. Aí é uma sequência deles a tentar proibir esse tipo de prática no ambiente internacional, desde 1864 até os mais recentes de 1949. Pois é, professor, aproveitando, né, eu queria que o senhor também pudesse explicar aos nossos telespectadores o que são aí esses crimes de guerra e quais são as denúncias, né, que atualmente têm pesado mais tanto sobre a Rússia como também em relação à Ucrânia. Pois é, os crimes de guerra, eles têm por objetivo estabelecer uma conduta mais ética durante o combate. A população europeia, em especial, se viu chocada na medida em que os conflitos, que naquele continente eram bastante distantes das cidades, ficaram cada vez mais próximas. A situação do dia a dia da população na metade do século anterior, na metade dos 1800, e pressionou o conjunto de países a regulamentar essas condutas e evitar que tecnologia ou mesmo um descontrole da tropa pudesse causar, além do aceitável no campo de guerra, como se houvesse alguma violência aceitável. Mas ainda assim, esse conjunto de tratados foi sendo ampliado não só para combates em terra, mas também para o combate em água e em ar, e buscam, por assim dizer, tentar de alguma forma conduzir um combate exclusivamente entre aqueles que estejam armados, entre aqueles que sejam parte de forças armadas de países, e deixar os civis isentos desse tipo de violação. O que a gente tem visto é uma violação a essas regras desde quando elas foram estabelecidas, e para evitar que isso virasse o comum e fosse um direito apenas no mundo das ideias, ou que a gente diz aqui no Brasil para inglês ver, foram criados tribunais internacionais depois dos conflitos para responsabilizar qualquer um que praticou essas condutas. E é o que se imagina que provavelmente vai acontecer nessa situação que envolve a Rússia e a Ucrânia. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando também agora sobre a situação em Israel. São vários atentados, né? Um atrás do outro. O que tem acontecido naquela região? São comuns esses tipos de atentados? Infelizmente, essa é uma conduta que foi estabelecida desde os 1920. À época, a região ainda se chamava Grande Palestina, estava sob o protetorado britânico, e com a promessa de um primeiro-ministro ou parlamentares britânicos de estabelecer ali uma civilização ou um país ou uma terra judia, alguns já migraram, independente de autorização, e trataram de conquistar essas terras, ou comprando ou
intimidando a população local via atentados, fazendo com que eles, se sentindo inseguros, mudassem. Uma vez que o Estado de Israel foi consolidado numa guerra de independência em 1948, daí em diante o país passou a funcionar como um governo regular e o povo judeu ter a sua segurança pautada pelas forças policiais e exército. Só que uma sequência de guerras aconteceram com os países vizinhos, a mais famosa delas, a Guerra dos 6 Dias, quando então Israel ampliou e ocupou novas áreas, dentre elas a Cisjordânia, que apareceu na reportagem, mas também a faixa de Gaza. E por causa dessa ocupação, a população palestina passou a viver, em sua maioria, em campos de refugiados. E, diante uma circunstância considerada por eles desumana, tem buscado responder com as armas que tem. No primeiro momento, a intifada usando ataques com pedras, mas depois com apoio de forças estrangeiras, desenvolvendo tecnologias, bombas e até mísseis sobre o Estado de Israel, que, de alguma forma, responde da medida que precisa responder a qualquer ameaça à sua integridade. Do ponto de vista do povo que mora em Israel, que não são só judeus, causa uma instabilidade muito grande. Nesses últimos eventos, inclusive, um dos mortos foi um policial árabe que, inclusive, matou o terrorista, né? O que, dentro dessa resposta oficial, chegou a preservar a população e acabou perdendo a própria vida. Do lado palestino, hoje, inclusive, é o dia de celebração da terra do povo palestino. O argumento para esse tipo de violência, como se houvesse uma justificativa, é que o povo palestino vive sem a sua terra diante as propostas do governo de Israel de colonizar, ocupar as terras com assentamentos de israelenses.